Olá a todos os que nos veem e ouvem. Boa noite, o meu nome é João Rosmaninho e durante a próxima hora, mais coisa menos coisa, estarei convosco e a moderar a conversa que se segue. Esta é a terceira sessão do ciclo de conversas e cinema de que falamos quando falamos de racismo e que é programado pela Marta Machado e pelo Eduardo Brito, com centro e difusão no Generation em Braga. Antes de dar início à conversa em si, quero aproveitar para agradecer a todos os que a permitem e proporcionam. Em primeiro lugar, ao Generation, a entidade que tem acolhido esta iniciativa, este desafio sem qualquer reserva, ao Luís Fernandes, o seu diretor artístico, e à equipa constituída pelo João de Sá, pelo Elídio Marques, pelo Miguel Ângelo, que nos ajuda a concretizar tecnicamente este momento. Debater, discutir o racismo e as suas múltiplas formas, em especial em Portugal, é para nós decisivo. Por isso aqui estamos, convictos e convencidos de que nos encontramos numa época perigosa, estranha, e na qual é urgente combater a discriminação, a violência e defender a todo custo os direitos de todos. Como já disse, a conversa de hoje será a terceira do ciclo, depois de termos tido o privilégio de ouvir a Selma Ouamous na noite de 29 de outubro e a Cristina Roldão na tarde de 21 de novembro. A Selma trouxe-nos uma visão pessoal sobre a sua arte e o seu ofício, que é a música, chamando-lhe veículo de transformação social e política que, de certo modo, nos aproxima e nos inclui. A Cristina alertou-nos para uma má consciência histórica portuguesa, com fundação nas instituições, e para uma emergente necessidade de reconhecimento do racismo latente em Portugal. Hoje, a nossa convidada é a Lúcia Gomes, que passo desde já a apresentar. A Lúcia é licenciada em Direito pela Universidade de Coimbra, advogada, árbitra no Conselho Económico Social e juiz social junto do Tribunal de Família e Menores da Comarca de Lisboa. Foi assessora parlamentar na Assembleia da República entre 2007 e 2012 para as áreas sociais, igualdade, segurança social e trabalho e ambiente. E cofundou, entretanto, em 2007, a Fronteiras, Associação para a Defesa dos Direitos e Liberdades Democráticas. Atualmente trabalha com vários sindicatos, em especial com a Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública. A sua atividade cívica, profissional e política convergem, tendo sido uma voz ativa nas questões dos direitos das mulheres, integrou, por exemplo, o Movimento Democrático de Mulheres em 1998, e também dos direitos e liberdades democráticas. Foi, de resto, na sequência deste último enquadramento, que se aproximou da causa e da luta ou do combate antirracista. A sua militância surge então com o caso da Cova da Moura, de 2015, para o qual acompanhou sozinha as diligências durante 2 anos. Foi por essa via, diz, que passou a conhecer uma realidade que lhe era desconhecida e que a levou a estudar e a verificar, na prática jurídica, a multiplicidade de casos que existem. Lúcia, quero muito agradecer-te a disponibilidade, obrigado por te juntares a nós e nós iremos certamente ouvir-te com muita vontade e atenção. Olá, João. Antes de mais, gostava de agradecer o convite a todas as pessoas que mencionaste e parabenizar por terem feito, por terem tido a coragem para já de fazer este ciclo neste momento tão complicado. E fazer este ciclo neste momento significa também não só discutir o que se está a passar neste momento a nível local, falando do país, mas também a nível mundial, e alertar as consciências em todos os domínios, transversalmente, incluindo aqui também o direito, que é muito importante. E acho que é uma boa oportunidade que temos todos de conversar um bocadinho sobre este assunto que, embora esteja na ordem do dia, não está na agenda política e não tem estado na agenda política e é importante que esteja. E, portanto, muito obrigada a todos por terem organizado este debate e por me convidarem, por me deixarem partilhar esta experiência que foi e que continua a ser a experiência jurídica neste âmbito. Muito obrigado, Lúcia. Nós é que agradecemos também a tua presença e não está na agenda política, como tu dizes, mas está na nossa. E isso é que importa. Vamos a isto. Lúcia, comecemos.
Gostaria de arrancar a conversa pela expressão que nomeia este ciclo. De que falamos quando falamos de racismo? Essa eu diria é a one million dollar question, não é? A pergunta mais difícil porque não há uma resposta linear. E portanto eu gostaria de centrá-la no ponto de vista jurídico do que é que falamos quando falamos de racismo. Em Portugal, contrariamente àquilo que se possa pensar, não existe o crime de ódio racial. E este caso da Cova da Moura que trouxe para o debate público, e muitas vezes eu ouvi a expressão, não foram condenados pelo crime de ódio racial. Este crime não existe na lei, e portanto o racismo não é criminalizado. Existe sim uma lei de combate à discriminação, que na minha opinião é uma espécie de penso rápido, e foi uma tentativa de aliviar consciências quando esta questão se pôs efetivamente do ponto de vista parlamentar em discussão, e que torna um ato racista num ato passível de multa. E portanto não é um crime, pode ser quem pratica um ato racista, e temos assistido a alguns casos mais mediáticos, o caso dos insultos ao Marégá, o caso dos insultos em pleno Parlamento, a toda uma etnia, ou também a uma outra deputada, que foram parar à Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial. São atos passíveis de contraordenação, não são considerados crime. O que é considerado crime é, por exemplo, uma agressão, que pode ser, eventualmente, a condenação dessa agressão pode ser a pena elevada se ela for praticada com ódio racial. E em termos dos nossos tribunais, os nossos tribunais não estão preparados, não têm tido uma cultura de agravar as penas, porque é sempre um problema de prova, ou seja, hoje em dia provar o ódio racial é praticamente impossível, porque temos que provar que aquela pessoa teve a intenção quando proferiu uma expressão, e no caso da Cova da Moura é um caso paradigmático neste aspecto, e peço desculpa, mas vou dizer exatamente algumas das expressões. Pretos de caralho, nós queríamos era exterminar a vossa raça. É preciso provar que isto foi dito com uma intenção racista e com uma intenção de extermínio desta raça. Ora, uma afirmação destas a mim parece um bocadinho óbvia, não é? Mas os tribunais continuam a entender que a prova não é suficiente. E, portanto, quando falamos de racismo do ponto de vista dos tribunais, falamos de racismo na consideração destas expressões como uma banalidade, como uma coisa que é normal dizer-se. O vai para a tua terra, uma das expressões que ficou mais conhecida neste caso, ele não é português, ainda por cima é pretuguês, são coisas que se dizem, e para os magistrados isto são coisas que se dizem. Isto é racismo institucionalizado na nossa, nos agentes judiciários, em todos os agentes que lidam com a lei, porque consideram há uma normalização destas expressões de tal ordem, porque naturalmente a magistratura e todas as profissões jurídicas são um reflexo do que é a sociedade, e há uma normalização tal que não consideram que isto reflete efetivamente este racismo estrutural, este racismo que existe profundamente enraizado em várias instituições, como sejam PSP, como sejam tribunais, como seja o Ministério Público, e não existe um combate efetivo e, portanto, não existe penalização efetiva. E estas pessoas são confrontadas com isto diariamente, ou veem isto diariamente, ou veem isto desde que nascem,
e portanto, às vezes ah, aquele filme que pronto, que os americanos gostam muito de citar nas séries de advogados que: "Ai, eu sou advogado, por causa do livro da Harper Lee, Não Matei a Cotovia", o Atticus Finch dizia sempre: "Calcem lá os sapatos dos outros, experimentem lá calçar os sapatos dos outros", e muitas vezes dá-me muita vontade de dizer: experimentem lá calçar os sapatos de alguém que toda a sua vida houve coisas destas, toda a sua vida vai para a tua terra, sendo que nasceram cá, toda a sua vida andamos a pagar, vocês andam-nos a roubar o emprego, ou, como aconteceu neste caso, queríamos exterminar a vossa raça, que eu acho que não considerar isto ódio racial foi das coisas mais estranhas, para não dizer outra coisa. Oh, Lúcia, eu se calhar gostaria de perseguir ainda este episódio e se me permites, tenho aqui este apontamento que na semana passada foi tornado público o acórdão que confirma as sentenças e as condenações dos 8 agentes policiais envolvidos nesse episódio de violência que referiste e que já falámos, de fevereiro de 2015, ocorrido no interior de uma esquadra de polícia em Alfragide. Sobre o resultado, disseste ao Jornal Público, creio que pelo menos o artigo é de 25 de novembro da semana passada, e passo a citar, palavras tuas. 6 jovens da Cova da Moura, por serem negros e por viverem neste bairro, foram sequestrados e barbaramente agredidos por membros das forças policiais que nunca, ao longo de tanto tempo, reconheceram sequer ou pediram desculpa. É tempo das instituições tirarem as ilações devidas e tomarem as medidas necessárias. Creio que a história do Flávio, do Celso, do Bruno, do Rui, do Paulo e do Miguel, que é a história de tantos, hoje é um farol de esperança porque marca o dia em que alguém resistiu e venceu. Foram tempos duros em que reviveram a tortura uma e outra vez. Mas que este acórdão sirva para demonstrar, sem quaisquer dúvidas, que estes comportamentos não serão mais tolerados e que os negros têm voz. Espero, sinceramente, que o poder político e as instituições saibam também fazer a leitura necessária de todo este processo e toda a luta destas pessoas. A sua urgência e a urgência de tornar o combate ao racismo uma prioridade efetiva para que casos destes nunca mais existam. Moveu-se, e terminas com esta frase que me parece lapidar, moveu-se uma pequena montanha. Fim de citação tua. Eu gostava que nos explicasses um pouco, por estares mais dentro da prática e das questões de ordem jurídica, como sabemos, um pouco o que tu queres dizer com o de facto se ter conseguido mover uma montanha, com este acórdão que sai há uma semana. Do ponto de vista jurídico, houve uma coisa que eu sempre me habituei nos tribunais, é que quando há determinadas forças em combate, se de um lado está, por exemplo, a PSP e do outro lado está um cidadão ah, que alega e que diz que houve abuso de autoridade, que a PSP não cumpriu a lei, que houve aqui um comportamento menos correto, a palavra de um agente da polícia vale sempre mais do que a palavra de um cidadão normal. E isto acontece e aconteceu várias vezes. E há uma prática comum nos tribunais que um agente de autoridade, só porque é um agente de autoridade, imediatamente, ainda que as versões muitas vezes não sejam coincidentes entre si, os seus depoimentos são muito mais valorizados do que os depoimentos das outras pessoas. Neste caso particular, qualquer depoimento de alguém que viesse da Cova da Moura, não só não era tão valorizado, como era, foram três, neste caso foram 33 sessões de julgamento. E para se ter uma ideia, nós estamos a falar de sessões em que os polícias eram ouvidos
5, 10 minutos, alguns um bocadinho mais, mas as vítimas eram ouvidas 3 horas, 2 horas e meia, 4 horas. As pessoas do bairro eram ouvidas 4 horas, saíam a chorar. Eram bastante a forma como advogados, procuradores, juízes se lhes dirigiam era uma forma que não era a forma como se dirigiam aos agentes da autoridade. Havia inclusivamente algumas expressões, você não entende bem o português, não é? Que eu considero que não, enfim. Todo o entorno destas audiências foi um bocadinho complicado. A própria forma, se nós estávamos a falar com vítimas e durante o tempo todo eles estiveram quase sempre a ser tratados como criminosos. O tempo do julgamento, porque inicialmente quando eu digo que estiveram a reviver uma e outra vez foi porque houve um processo muito, durante muito tempo, houve um processo de crime contra eles inicialmente. Portanto, há uma versão inicial contada pelos polícias e suportada na hora por um órgão, não é bem um órgão de comunicação social, é uma coisa que existe, que é a CMTV, foi suportado uma versão de uma tentativa de invasão da esquadra. E quando isto começa a passar, e há uma chamada da esquadra para a CMTV. E quando isto começa a passar, começa logo a passar a versão de que criminosos tentaram invadir a esquadra, etc., e apedrejaram e blá blá blá. A verdade é que são eles que saem já desfigurados da esquadra para serem assistidos no hospital. Ficam detidos vários dias, portanto, daí o sequestro, o crime de sequestro, e ilegalmente detidos, não é? Depois das torturas bárbaras que sofreram na esquadra, e estamos a falar de pessoas que estavam algemadas, com as mãos atrás, de cabeça para baixo, deitadas no chão, enquanto os polícias os pisavam, passavam-lhes por cima, davam-lhes pontapés na boca, partiam-lhes os dentes, arrancavam-lhes cabelos, e enquanto isso proferiam insultos a toda a hora. E nem sequer permitiam que falassem com ninguém, havia pessoas que precisavam, nomeadamente o Rui, precisava tomar medicação porque tinha tido um AVC, precisava de medicação, não o deixavam falar com ninguém nem pedir essa medicação. Um deles tinha sido baleado na perna, tinha a perna a sangrar, e apenas quando chegou um advogado e permitiram a entrada de um advogado na esquadra, só depois da entrada do advogado é que chamaram a ambulância, o INEM e os bombeiros, e o relatório dos bombeiros dizia que tinha sido uma queda. Pronto, Mas portanto tem quando, alguém baleado, há alguém que foi baleado e o relatório dos bombeiros diz que há uma queda. mas perante Diz. isso, Lúcia, quando referes que se moveu uma montanha, o que é que então foi exemplar no acórdão? O que é que se alterou? O que é que... Porque isto é comum acontecer. Isto não foi a primeira, a segunda, a terceira vez que aconteceu naquela esquadra e noutras esquadras. Isto acontece. Já aconteceram mortes, inclusivamente, depois de terem sido pessoas detidas, 2 ou 3 dias depois as pessoas estiveram hospitalizadas, acabaram por morrer. E isto acontece várias vezes, o que é que não há reação, ou quando há, porque normalmente há uma prática comum que é, as pessoas são detidas, tentam apresentar queixa, tentam falar com alguém e a polícia a primeira coisa que faz é apresentar queixa por resistência e coação. Dizer que tentaram resistir à detenção e foi por isso que foram levados para a esquadra. E acabam eles a serem julgados, às vezes condenados, outras vezes não,
mas isto é uma prática habitual em alguns sítios. Eu não estou a dizer que mas há sítios que nós sabemos que isto acontece e que é prática habitual. E normalmente são em sítios devidamente identificados e em comunidades racializadas. Isto acontece há anos, com muita frequência. E o que acontece é que estas pessoas é que depois acabam condenadas a ter que pagar indemnizações a polícias que depois arranjam sistematicamente lesões. Chegámos ao cúmulo de ter polícias a apresentarem lesões de relatórios de 18 dias depois, coincidentes com lesões da prática futebolística. Portanto, é disto que estamos a falar. Há falsificações de autos, há o transporte, quando é feito para as esquadras, é feito com as pessoas sentadas na mala das carrinhas e sempre a travar para que caiam e para que batam com a cabeça. Tudo isto acontece com demasiada frequência. E desta vez as pessoas não se calaram. Nós estamos a falar quando diziam: "Não, mas eu tenho um curso superior", os próprios autos iniciais apresentaram toda a gente como desempregado, porque os polícias não aceitavam que as pessoas que estavam diante de si, por serem negras, por serem da Cova da Moura, não aceitaram que pudessem ter um curso superior. Até uma das expressões até foi: "Olha, mandam tirar este, que este tem a mania que é esperto", porque tinha um curso superior. E portanto, não aceitam que estas pessoas possam ter uma vida diferente daquelas que na cabeça e nos estereótipos deles seja uma coisa diferente, e são pessoas que não aceitaram e que até ao último, contra tudo e contra todos, até à última lutaram, porque uma das primeiras coisas que se fez foi escrever ao Provedor de Justiça, escrever à Comissão para a Igualdade, para a Cidadania e Igualdade de Género, à Assembleia da República, à Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial. Todas as pessoas viraram as costas, ninguém quis saber deste caso, ninguém se pronunciou, ninguém apoiou publicamente. Toda a solidariedade, neste caso foi uma solidariedade absolutamente informal, e foi uma solidariedade de base popular. Foi uma solidariedade que partiu do Observatório contra o Controlo e Repressão, que está sediado em Lisboa e que recolheu fundos para que se pudesse avançar com o processo. Foi uma solidariedade de pessoas que se juntaram para dar apoio psicológico e psiquiátrico, foi uma solidariedade de pessoas que se juntaram para poder fazer a reconstrução dentária, que é caríssima, e eles não tinham dentes da frente, alguns por causa dos pontapés. Foi solidariedade até pessoal para acompanhar cada uma das pessoas envolvidas neste processo, foi solidariedade até de boleias, porque durante dias e dias e dias e dias tivemos que nos apresentar na Polícia Judiciária para fazer uma série de inquirições, uma série de diligências. Tudo isto foram 5 anos neste processo. E não tivesse sido a solidariedade informal de todas estas pessoas, o processo nunca tinha avançado. E depois com todas as. E como é que se move também esta montanha? A Inspeção-Geral da Administração Interna faz um relatório que propõe penas disciplinares a vários agentes envolvidos. Imediatamente aparece o número 2 hoje, o número 2 da Inspeção-Geral da Administração Interna, Vila Longa, que anula a investigação que tinha sido feita e apenas propõe penas disciplinares a 2 agentes. E isto nunca foi explicado. Nunca foi explicado porque é que um relatório que dava razão às vítimas e que fazia um relatório perfeitamente fáctico do que tinha acontecido no dia 5 de fevereiro, foi completamente anulado esse relatório e depois aparece um segundo relatório que até faz uma reconstituição para o qual as vítimas não foram chamadas, e depois aparece essa reconstituição ao vivo, num programa da manhã, a dizer que estavam os agentes da polícia a serem apedrejados no bairro
quando não se vê pedras nenhumas, não se vê rigorosamente nada, e a IGAI a participar nisto. E fazem um relatório onde propõem o arquivamento para uma série de agentes policiais. Lúcia, perante esse contexto de raiz institucional, como é que nós podemos avaliar a prática para lidarmos em Portugal com uma situação destas? Hum, Como vês, neste caso, agora uma pergunta direta, a evolução da capacidade legislativa sobre atos racistas ou de ódio, como falaste há pouco, em Portugal e na sua comparação com países europeus? Eu sei que aqui estou a projetar isto um pouco para fora do país, mas dito de um modo talvez abusivo, estaremos distantes, imagino que sim, das melhores práticas de justiça? E se estamos, haverá bons exemplos que possam ser importados, que possam ser considerados, Não, tanto no momento pré-justiça como, bom, nem todo o momento. eu não creio que tenhamos neste momento nenhum exemplo, que possamos ir buscar, até porque no nosso quadro, no nosso sistema penal, tudo o que seja, tudo o que dependa de provar a intenção é sempre um problema muito complicado. Mas creio que temos que urgentemente legislar sobre a questão do ódio racial. Ainda há pouco tempo falávamos, mas temos que legislar incluindo as comunidades racializadas. Portanto, não vamos estar a legislar, mais uma vez, da posição de privilégio. E, portanto, fazer um trabalho destes tem que ser, em primeiro lugar, eu diria, com um grupo de trabalho em que estivessem essencialmente representadas as comunidades racializadas e alguns especialistas em direito penal, para se conseguir fazer de facto uma legislação blindada, e começar a olhar para este problema por onde ele tem que ser olhado. Mas eu creio que este problema não é um problema só português, é um problema europeu, e vemos isso também pelo ascenso da extrema-direita em toda a Europa, e que se liga muito também a todo o contexto social e político que vivemos, não é? Não podemos, neste momento, desligar a situação política e social que se vive, não é? E o sistema capitalista, não podemos desligar o que se está a passar nos vários países, a crise económica, a crise social, com o ascenso de fenómenos com a ascensão de fenómenos de extrema-direita e de fenómenos fascistas, com fenómenos racistas que vêm sempre associados a esta questão principal, que é o modelo económico que subjaz à nossa organização social, digamos. Agora, do ponto de vista, eu acho que começar já a questão da legislação do ódio racial era importantíssimo, porque não podemos continuar a fingir que estamos a brincar às multas, não é? Enfim, porque depois um processo de controle nacional é um processo que, obedecendo ao regime geral das contraordenações, que depois alguém é notificado para se pronunciar. Pronto, eu agora podia, nos termos apresentar a sua defesa nos termos do artigo 50, depois vem dizer aquilo que tiver, depois tem que se fazer um relatório. Bem, isto é um processo que pode levar imenso tempo, depois ainda pode recorrer, pronto, e andamos nisto e no fim podemos pagar para ser racistas, basicamente é o que nos dizem. Eu, se quiser ser racista, basta-me ter dinheiro e, portanto, posso insultar quem eu quiser e ser racista à vontade e discriminar à vontade, desde que possa pagar. Portanto, mais uma vez, temos aqui a questão da justiça de classe, que está sempre a funcionar. E neste aspecto também é um aspecto essencial, porque uma das questões essenciais, porque é que também nunca se consegue muitas vezes mover essa montanha, porque a justiça é caríssima. As taxas de justiça são muito elevadas, o apoio judiciário, desde a sua alteração em 2004, creio eu, que não estou em erro no ano,
que se tornou uma série de fórmulas que se põem num computador e deixou de existir o ser humano e deixou de existir um direito fundamental de acesso à justiça para passar a existir uma fórmula que se coloca numa folha de Excel da Segurança Social e se cumprir aqueles numerozinhos tem direito, se não cumprir não tem direito, ou seja, deixou de ser uma prestação social baseada num direito fundamental de acesso aos tribunais e ao exercício dos direitos por via do acesso à justiça e aos tribunais, para ser uma fórmula da segurança social. E isto significa que estas comunidades e que estas pessoas muitas vezes não vão aceder porque há uma série de outros problemas de base neste caso, desde a lei da nacionalidade, e que a Cristina também abordou, que são pessoas que nasceram em Portugal, viveram em Portugal e que passam anos e anos e anos e não conseguem obter a sua nacionalidade, e por essa via não conseguem ter contratos de trabalho, não conseguem declarar os seus rendimentos e, portanto, nunca vão ter acesso ao apoio judiciário, nunca vão ter acesso a um advogado, nunca vão exercer judicialmente os seus direitos, desde uma série de outras questões, nunca sequer lhes passará pela cabeça provavelmente contactar um advogado, porque depois o CEF tem uma postura altamente agressiva e podem depois ter problemas de poder ou não renovar a sua autorização de residência se tiverem problemas judiciais com a polícia e se enfrentarem a polícia em tribunal. E, portanto, tudo isto foi, aliás, um dos exemplos, mais um neste caso, que foi cheio de uma das vítimas, porque tinha autorização de residência, no dia em que ia ser ouvido, a TAP não o deixou, porque ele teve que emigrar, já farto de estar remetido aos seus trabalhos em Burger Kings e etc., emigrou para a França para trabalhar. E no dia em que voltou, em que iria voltar para ser ouvido, não o deixaram embarcar porque ele só tinha uma autorização de residência. Uma pessoa que nasceu e viveu toda a sua vida em Portugal ainda não tinha o cartão de cidadão. Portanto, como tinha autorização de residência, a TAP não o deixou embarcar. Ele não pôde estar presente no dia em que ia ser ouvido e teve que se marcar uma outra data e ele veio de autocarro. Hum, Lúcia, mudando um pouco, não sei se para uma leitura mais otimista, mais realista talvez, mas gostaria agora de abordar a maturidade da luta ao racismo, em certa medida. E recentemente, acho que podemos dizer, tem despontado uma certa fúria, ou no mínimo uma vontade de resposta coletiva antirracista mais robusta do que aquela que tínhamos vindo a ver ou a acompanhar nos últimos tempos. Em Portugal, por exemplo, a imagem ou a memória que me ocorre com maior impacto é a da manifestação de junho passado, com uma vincada adesão em Lisboa, no Porto, em Coimbra e em outras cidades do país também. Dito isto, como é que vês a luta e o movimento antirracista em Portugal e se estaremos ainda longe de um certo ponto de maturidade? Fará sentido aceitar que nos encontramos ainda numa primeira fase de um percurso que se prevê bastante longo? Já percebemos isto de um ponto de vista legal, como tu o disseste, que é urgente começar a legislar o crime de ódio racial, mas em certa medida queria fazer-te também esta pergunta, que é, reconhecendo a consequência desse dia, por tudo o que ela envolveu, dessa manifestação, eu pergunto se haverá uma outra consequência, ou se terá existido uma outra consequência mais oficial, mais formal, digo, para além dessa demonstração de força coletiva e que envolveu tanta gente. Há esperança aqui? Eu confesso que esse dia fiquei. Quando vi as imagens, não acreditei que fosse aquela manifestação. Comecei a ver as imagens, cheguei um pouco atrasada à manifestação e não estava a acreditar que fosse. Pensei que estavam a tirar fotografias de outro país, não estava. Porque tendo estado eu noutras manifestações, não, aquela mancha de gente não me parecia possível
E foi emocionante porque foi uma manifestação altamente politizada, com gente muito nova, e com gente muito consciente. E por um lado, foi profundamente importante, dar aquele sinal de nós estamos aqui, o movimento antirracista já cá está há muito tempo, não é de agora, e é um movimento que está, que tem um pensamento, que tem luta, que tem um património de conquistas, hum, mas ao mesmo tempo, imediatamente há uma reação, e que nos revela também o quão enraizado está o racismo nas instituições. Há a reação imediatamente de tentar abafar com a história do cartaz e com a história da queixa, da identificação de uma pessoa que estava na manifestação, que eu nem sei se a fotografia é verdadeira ou não, com a história da condenação parlamentar, daquele cartaz, porque, se o movimento antirracista também não avança mais, é precisamente, esta é a minha opinião, é precisamente porque existe de tal forma um bloqueio, do ponto de vista, institucional, do ponto de vista estrutural, que de cada vez que há um avanço, nós vemos que as pessoas que, encabeçam de alguma forma estes movimentos ou que se destacam nestes movimentos são sistematicamente atacadas, são sistematicamente desumanizadas, são sistematicamente descredibilizadas, precisamente para descredibilizar todo o movimento antirracista, toda a luta antirracista, e até tirar alguns dividendos, dizendo muitas vezes que fazer isto, também já ouvi este argumento que dar voz ou dar voz à luta antirracista ou a estes movimentos também é dar voz à extrema-direita, porque acicata estas contradições. Portanto, eu acho que isto é um dos sinais graves da infantilização também um pouco da nossa infantilização enquanto comunidade, povo, hum, no encarar desta luta, porque esta é uma luta que faz parte, é uma luta que tem que ser encarada como fundamental, porque não vamos superar nenhuma luta social, a luta das mulheres não avança se não for simultaneamente uma luta antirracista, a luta dos trabalhadores não avança se não for também simultaneamente uma luta antirracista. Portanto, tudo isto faz parte, tudo isto tem que ser visto no seu conjunto e, portanto, continuarmos a dividir, a engavetar e a fingir que há partes desta luta que são menos importantes ou que não têm lugar nesta luta geral, só nos faz andar para trás, de facto, e eu entendo que o movimento antirracista tem sempre este bloqueio muito forte, não é? As tochas em frente ao alguém dar-se ao luxo de fazer o que fez, as tochas em frente à sede do SOS Racismo, a infiltração que nós sabemos, e há relatórios que nos dizem desde os anos 80, que nos dizem que há infiltração nas forças policiais de elementos nazis, de elementos da extrema-direita. Nós tivemos este ano relatórios da própria IGAI, e Quando que dizes nós, Lúcia, nós, referes-te a... Portugal, tivemos relatórios da própria Inspeção-Geral da Administração Interna dizendo que as autoridades policiais não estão preparadas para agir junto das comunidades racializadas e junto das comunidades ciganas, e que há um problema efetivo de violência contra estas comunidades. O Ministério da Administração Interna, o Ministro da Administração Interna já foi confrontado pelo menos 3 vezes em relação a este relatório, não apresenta este relatório. A Comissão Europeia já por 2 vezes fez 2 relatórios a criticar de forma
bastante assertiva à atuação das forças policiais em Portugal, dizendo que há racismo, que há infiltração de extrema-direita nas forças policiais em Portugal. Não há reação do Estado português, não há reação. Depois de sair este acórdão, foi possível verificar que os agentes policiais que foram condenados, a reação imediata foi chamarem lixo às suas vítimas, ou seja, foi praticar mais crimes. Chamaram lixo às suas vítimas, disseram que as suas vítimas eram traficantes de droga e que iam ter que tirar comida da boca dos seus filhos para pagar a estes criminosos. E não há uma consciência de que praticaram crimes, e lá está, durante 5 anos, continuam a vitimizar-se depois do que fizeram, nunca pediram desculpa, nunca assumiram o que fizeram e tiveram a cobertura das hierarquias da PSP. A PSP continua sem se pronunciar. Finalmente, o Ministro da Administração Interna diz que eventualmente haverá consequências disciplinares. Cá estaremos para ver se há ou se não há. Mas neste momento também há um papel nosso enquanto comunidade, porque eu pensei, honestamente, talvez ingenuamente, que um caso destes fosse um caso para revolucionar a opinião pública, para mobilizar a opinião pública, para que a opinião pública e as pessoas exigissem, junto dos deputados que elegem e junto desses deputados que formam depois o governo, que exigissem efetivamente: nós não queremos estes elementos nas forças policiais. Nós não queremos que isto aconteça. Eu não quero ir a uma esquadra de polícia e correr o risco de morrer. Porque eles não morreram porque não aconteceu, mas um cidadão ucraniano morreu às mãos do SEV. Nós não queremos que isto aconteça e eu não vejo mobilização nenhuma, eu não vejo esta exigência de nenhum setor, eu não vejo isto, a não ser precisamente nas comunidades e nestas manifestações antirracistas, eu não vejo esta exigência acontecer. Enquanto nós noutros países vemos mobilização, em França neste momento, mobilizações contra a questão de não se poder filmar a polícia nas suas atuações, porque a ideia do Sarkozy já era uma ideia do Macron, do Sarkozy, ainda estou aqui a invocar fantasmas antigos, a ideia do Macron de proibir as filmagens das atuações policiais, criminalizar as filmagens das atuações policiais. Houve uma manifestação brutal e imediatamente houve uma reação brutal e imediatamente da população dizer: não, isso não pode ser, porque depois quem é que nos protege? O que é que serve de prova? Porque de facto há o reconhecimento da existência deste fenómeno da violência policial. Em Portugal não há. Quem é que nos protege de quem nos protege, não é? Exatamente, e eu tenho a certeza absoluta que até do ponto de que tenho a certeza absoluta não, deveria ser a PSP a primeira a não querer estes elementos nas forças policiais, porque isto é um fenómeno localizado, isto é um fenómeno que se sabe onde é que eles agem assim, quem são, o que fazem, quantos são, a PSP sabe isto. Portanto, isto não acontece em todas as cidades, isto não acontece sequer na maioria das cidades, isto acontece em bairros pobres, isto acontece no Seixal, isto acontece na Cova da Moura, isto não acontece em Santa Maria da Feira, isto não acontece, quer dizer, as pessoas sabem onde é que estão localizados estes fenómenos e a instituição sabe onde é que estão localizados estes fenómenos e não se admite que toda uma hierarquia tenha sabido tudo o que aconteceu, tenha participado nisto do ponto de vista de julgamento e continua sem fazer nada. Não se admite que um CEF saiba de tudo o que aconteceu e saiba que havia dezenas de casos de tortura no centro de detenção do aeroporto e nunca tenha feito nada. O caso do cidadão ucraniano que morreu só se soube porque foi o médico legista que fez a queixa à polícia judiciária. Porque se não tivesse feito, era mais um. Era mais um que tinha acontecido, que tinha sido torturado por forças de segurança e passava impune, mais uma vez, é uma sensação de impunidade, ao ponto de virem para o Facebook com posts públicos chamar lixo a vítimas, com uma adesão, evidentemente, depois de coitadinhos, eles só estavam a proteger
Portanto, mais uma vez a narrativa de que toda a comunidade e com tudo aquilo que se criou em torno deste caso sempre, de que eles são todos criminosos, aquilo é muito difícil, é preciso ter muita coragem para intervir lá, eles dão a vida por nós. Ninguém está contra a polícia no seu todo, está contra estes agentes que fazem isto e eu não quero correr o risco de um dia, eu neste momento acho, depois de ter visto estas manifestações de ódio, de ódio mesmo, não é? E fico, evidentemente, tenho medo da polícia. Eu, que sou uma privilegiada, não é? No meio disto tudo, eu não fui torturada, eu não fui sequestrada, eu não fui. Portanto, o que fará quem vive ali e quem passou por tudo isto e quem reviveu isto vezes e vezes e vezes sem conta a contar e a lembrar-se e, portanto, acho e isto devia ter movido, é uma das coisas que eu sinto muito, é que, eh, não sei, é um vazio que eu tenho, devia nós também temos um papel enquanto sociedade e acho que falhamos. Bom, claro que temos um papel, Lúcia. Se calhar eu vou-me aproximando aqui do meu final, das perguntas que tinha preparadas. Teria uma série de outras, mas também vai valer a pena ouvirmos algumas das perguntas que quem nos acompanha quer fazer. Eu vou desde já ligar aqui a minha última pergunta com uma pergunta da Marta Machado, que temos já aqui no YouTube, e que tem que ver com uma ideia de futuro. Por onde devemos começar para terminar com o racismo? E se as questões ou os conceitos de raça, racismo, farão sentido daqui a 10 anos, daqui a uma geração, daqui a 45 anos? Se ainda iremos andar a combatê-los como agora, ou será um debate ainda mais violento ou simplesmente obsoleto? Em certa medida, como é que temos que fazer para aniquilar a destruição e a estigmatização que é da ordem social e cultural histórica também. E a Marta Machado pergunta-nos se nas manifestações de junho foi claro que há um movimento, um grande movimento antirracista, politicamente a vontade antirracista não existe. Bastará legislar para que esta questão seja tratada politicamente? Não, não. Ah, muitas vezes, e pode ter ficado um bocado essa ideia, mas não é isso que não é de todo, não é a minha opinião, não acho que muitas vezes nós temos um edifício legislativo que até está de acordo com os princípios e com aquilo que nós pretendemos e defendemos, a Constituição é um desses exemplos, e depois onde é que está na prática e, portanto, tem que haver medidas executivas e políticas, programas específicos que têm que passar pela educação, pela formação de juízes, pela formação de agentes, pela formação de agentes de autoridade, pela formação, pela educação do ensino básico, pela reformulação dos currícula na escola, pela revisão, e isso eu penso que a Cristina Roldão falou muito melhor do que eu, mas também no ensino jurídico esta questão tem que ser introduzida no ensino do direito. E na formação no Centro de Estudos Judiciários, quer para os magistrados do Ministério Público, quer para os magistrados judiciais, e formação contínua. Tem que existir uma formação transversal em todos os agentes de justiça, incluindo funcionários judiciais. Tem que haver, por exemplo, há um projeto muito interessante que é o Inclusive Courts, que funciona na Universidade do Minho, e que está a fazer uma análise de sentenças e a ouvir advogados, a ouvir pessoas que trabalham nos tribunais, a tentar descobrir quais são
as várias fontes de discriminação que vão encontrando e com comunidades, etc., para tentar descobrir também que formas de combater. E, portanto, tem que haver uma análise das sentenças, até das sentenças de primeira instância, tem que ser dado acesso a grupos de investigação, a análise das sentenças de primeira instância para tentar perceber exatamente estas circunstâncias, por exemplo, estas questões de resistência e coação, uma investigação mais profunda no seio da IGAI, por exemplo, mais de 70% das queixas contra os polícias são arquivadas por violência policial, mais de 70% das queixas são arquivadas e, portanto, é preciso investigar porquê, é preciso saber porquê, é preciso, de facto, haver aqui uma remodelação estrutural das autoridades policiais, principalmente, eu diria, da PSP. É preciso um policiamento de proximidade, porque os programas de proximidade, quando existem, de policiamento de proximidade e que permitem a convivência com as comunidades, têm resultados e tiveram resultados, principalmente na Cova da Moura, através da Associação Moinho, tiveram resultados. E tem que existir esta concepção de comunidade e não uma concepção de intervenção, como eles gostam de dizer, musculada. Agora, o que eu acho é que em relação ao racismo, pois o racismo é um problema que se enquadra no sistema capitalista e, portanto, enquanto o sistema capitalista não for derrotado, tenho imensa pena, mas o racismo também não será. Portanto, aqui a 10, 15, 20 anos continuaremos a lutar. Não acho que esteja ao virar da esquina, acho que é uma questão que ainda vamos durante muitos anos e pode haver aqui algumas, pode e espero que haja, de facto. E, bom, veremos. Eu não sou a pessoa mais esperançosa do mundo, sou até bastante distópica nestas coisas e as sondagens mostram-nos que não estamos aí pelo bom caminho, não é? De qualquer das formas, Lúcia, parece-me que a tua resposta vai num sentido em que também tivemos a oportunidade de conversar com a Cristina Roldão e, em certa medida, também com a Selma Ouamous, onde a resposta não é unidirecional e é uma resposta que tem e deve ser necessariamente articulada. Tu falaste aqui nesta ideia de mudança estrutural, isso parece-me fundamental. Deste muitas hipóteses, medidas e programas executivos, medidas de formação, programas de formação, revisão de currícula, ensino de direito ou até de vários estágios da nossa educação, programas de acompanhamento, investigações. Estamos em muitas frentes e parece-me muito interessante que há a pergunta da Marta Machado que perguntava se seria suficiente a ideia de legislar politicamente, agir politicamente, e sim, não é só isso, é de outra ordem e sempre de um modo articulado. Lembro-me na conversa com a Cristina Roldão, haver um assunto do qual conversámos, que tinha que ver já com a luta antirracista, é também a luta pelo direito das mulheres, é também a luta pelo direito democrático, é a luta das minorias, é a luta pelos direitos de escolha sexual, é a luta pelo ambiente, é tudo. É uma luta articulada, concertada. E essa luta é aquela que é verdadeiramente importante neste momento. Temos aqui outra pergunta da Mariana Machado, em que dizia: vi uma notícia há pouco que dizia que a PSP obriga agora agentes do corpo policial a remover tatuagens racistas. Não será isto esconder o problema? Ora, eu quando vi essa notícia fiquei furiosa. Essa notícia já tem alguns meses e fiquei furiosa, porque eu posso dizer que, por exemplo, o facto de um dos agentes ter uma tatuagem de nazi foi uma forma de o identificar. E portanto, ou seja, o que o diretor nacional veio dizer com esse despacho
foi vocês podem ser racistas desde que não mostrem. E portanto esse despacho é completamente subversivo neste aspecto, é ofensivo, e de facto a única coisa que pretende é esconder mesmo e em termos de prova até dificultar. Eu lembro-me que até brincava a dizer que na linha de identificação, eh, queria mandar todos tirar a t-shirt, não era não era para ver se eram bonitos nem feios, mas era para ver as tatuagens precisamente, porque muitos deles estão identificados com tatuagens nazis. É dizer precisamente, vocês podem ser racistas à vontade desde que não mostrem. Uhum. Portanto, este despacho é muito perigoso. É delicado, de facto. Muito bem. Nós não temos mais perguntas aqui propostas. Eu quero muito agradecer-te por esta oportunidade e por esta conversa. Já levamos 1 hora de conversa, o tempo passa rápido. Hum, Lúcia, temos muito trabalho pela frente, só um trabalho em conjunto, de muita gente com vontade de algum sentido coletivo, é que creio poderemos avançar. Hum, Espera-se tempos de luta, eventualmente novas manifestações e que depende de todos nós darmos um passo. Muito obrigado pelo que nos trouxeste hoje. E eu gostaria só de terminar com a ideia de continuidade deste ciclo de conversas e cinema, e que terá a próxima edição já em janeiro de 2021, nos dias 7 e 8. No dia 7, com a projeção do filme Tabu, do cineasta Miguel Gomes, e no dia 8, com a conversa com Januário Jano, artista. Em ambos os casos, as horas ainda estarão a confirmar, em função da evolução da pandemia, como deverão compreender. De qualquer das formas, toda a informação será sempre atualizada no site do Generation, www.generation.pt. Muito obrigado a todos os que nos acompanharam e muito obrigado, Lúcia, por partilhares o teu conhecimento e a tua atividade e a tua experiência connosco à volta deste assunto. Até breve. Obrigada, João, e obrigada, Generation.